E aí, galerinha do canal The Brother, beleza, galerinha? Galerinha, trabalho nosso aqui pronto. Na hora de desenformar alguns papelão aí que a gente usou, ficou grudado, mas é normal, tá? Vocês vão tirar todo o excesso que ficar, certo? Aí depois é só, espera secar bem o seu trabalho, ou com ele meio úmido mesmo, ó. Só você esfregar o dedo, que você tira ou umedece, certo? E aí você tira, ó, toda essa películazinha que fica. Ou até mesmo com uma lixinha fininha para dar um acabamento, quem quiser. Beleza? Então tá aqui, ó, o nosso... Fizemos um rosa, ó, fizemos um branco, ó, ele grudou bastante, ó. Eu tô desenformando agora depois de 4 horas. Beleza? E o amarelo ocre. Ó, tá aqui meio úmido ainda, depois eu vou tirar, ó. Certo, galerinha? Então tá aqui o nosso trabalho. Uma coisa que eu achei interessante, galera, olha isso aqui, ó. Olha aqui, a marca da caixa, cara, a gravura, a pintura que tem na caixa de papelão, saiu quase que toda, né? Olha isso, ó. Ela passou praticamente por gesso. Então é muito legal. Quem quiser fazer uma escrita e passa por gesso. Mas eu tenho que ver realmente se ela ficou no gesso ou se ela só tá nessa películazinha aqui que descolou da caixa, né, galerinha? Então, galerinha, tá aqui o nosso trabalho. Primeiro vídeo dessa sequência do gesso. Então segue aí o passo a passo. Beijo no coração. E aí, galerinha do canal The Brother. Beijo no coração, galerinha. Como prometido, vamos falar um pouquinho do gesso, beleza? Tirando algumas dúvidas. E para isso, galera, eu vou usar um vasinho geométrico aqui que nós vamos fazer, um quadrado, vasinho simples. Não precisa de deixar molde, porque é só um quadrado. Quem não sabe riscar um quadrado, né, galerinha? Então eu vou passar só as medidas que eu tô trabalhando nesse quadradinho aqui, ó. Vão ser 4 pecinhas. Elas têm 14 centímetros de comprimento por 10 de altura. Então são 4 pecinhas de 14 por 10. Beleza, galera? E 2 elementos quadrados, um elemento vazado. Eu vou explicar sobre esse elemento vazado, que o pessoal ainda me pergunta bastante sobre esse elemento vazado que eu falo. E um quadrado. Então nós temos aqui, ó, tanto o elemento... mas cai toda hora esse negócio. Tanto o elemento vazado quanto o quadrado, ele é de 14 por 14, beleza? Então são 2 quadrados de 14 por 14. Uma base e um elemento vazado que eu vou explicar mais detalhadamente sobre ele. E 4 pecinhas, né, de 14 por 10. Beleza, galera? Então vamos montar o nosso quadradinho aqui. Vamos colocar a base e vamos prender com fita, galera. Simplesmente os 4 lados, certo? Base e 4 lados preso na base, beleza? Bom, galerinha, fechou os 4 lados. Agora você dá uma amassadinha nele para poder fazer um vínculo, né? A fita para fora para não fazer a marca do papelão, e o lado pintado sempre para dentro, que aí evita de o papelão umedecer muito rápido. Beleza? Agora nós vamos fazer o fechamento dos 4 lados.
Beleza? Vamos fechar ele. Fechou, galera? Agora, ó, tá aqui fechadinho. Galerinha, meu elemento vazado, ele entra aqui agora, certo? Mas eu vou explicar a vocês agora. Aqui a caixinha tá pronta. Para quem gosta de encher, botando alguma coisa aqui, como molde, essas coisas, enfiando, botando areia, pedra, fita e segurando aqui, beleza, para eles isso aqui já tá bom. Mas o papelão, quando ele umedece, ele deforma. O elemento vazado aqui, para mim, ele tem duas funções. O primeiro, que ele segura aqui, ó, as suas paredes para evitar que ela abra, né? Então, quando você prende essa parte aqui, é como se você tivesse prendido os quatro lados para evitar dela expandir, entendeu? E a outra coisa é que você consegue determinar a espessura que você quer que fica a grossura do seu molde. Então, eu quero com 1 centímetro. Aqui, por exemplo, eu cortei com 2 centímetros. Então, minha espessura aqui, ó, depois que eu desenformar, ela vai ter que bater 2 centímetros. Ah, mas eu quero com 1 centímetro. Então, você corta o elemento vazado com 1 centímetro. E assim vai. Mas o ideal mesmo é 1,5 centímetro. Eu cortei aqui com 2 centímetros só para a gente poder fazer aqui a base e tá orientando aí vocês aqui. Mas 1,5 centímetro, 2, dependendo da grossura que você quer, é legal. Mas 1,5 centímetro para mim é o ideal nessas figuras geométricas. Beleza? Geralmente, galerinha, quando eu corto essa figura geométrica, esse elemento vazado, aliás, eu gosto de casar ele por dentro, certo? Batendo aqui. Mas como é um quadrado e ele está em medidas iguais, então ele pode casar aqui em cima certinho, ó. Só que você nivela ele para ele bater certinho as paredes. Beleza? Ó, centra ele aqui. Puxa ele e fecha. Centra ele, ó, puxa ele. Então aí ele vai ficar perfeito na medida dele aqui, ó. Certo, galerinha? Agora vamos fechar todo ele. Bom, galerinha, e aí a gente finaliza o nosso moldezinho em quadrado. Agora quem quiser, tá vendo? Depois do elemento vazado colocado, quiser fazer aquele mesmo sistema de jogar a massa aqui, enfiar alguma coisa aqui, ele já tem uma base melhor para nivelar aqui, ó, para não ficar torto. Que eu particularmente, se eu for enfiar esse negócio aqui, eu te garanto que meu negócio vai ficar torto, que eu não consigo controlar ele para ele ficar certinho, galera. Então nós fizemos aqui, ó, 4 modelinhos. Esse tá com 2 centímetros de espessura e esse está com 1,5. Agora nós vamos trabalhar com ele no gesso, moldando, porque muita gente me pede, porque não entendeu direito. Então nós vamos fazer o trabalho neles moldando, beleza? Nesses 3 aqui, ó, galera. E vamos usar o gesso de cores diferentes, e aí sim nós vamos entrar no assunto do gesso propriamente dito. Beleza, galerinha? Então segue aí. E aí, galerinha, então vamos fazer a nossa moldagem, né? Tá aqui, ó, o gesso. Tá aqui a nossa peça. Galerinha, qualquer peça de gesso, ela nada mais é do que uma peça decorativa. Quem muda isso é você, e nós vamos estar falando isso. O gesso, ele tem um casamento perfeito com a água e o pó na hora da mistura. Mas depois esquece, galera, que o gesso em si não pode bater água. E uma das principais coisas que estão me mandando no zap lá é porque que meu vasinho de gesso está dissolvendo. É porque que meu vasinho de gesso, com uma semana eu fui pegar e estava úmido, quebrou. Galera, porque o que o pessoal me falou, que eu vi não sei aonde, o cara acabou de colocar
de fazer o gesso, a peça, e aí colocou lá a plantinha. Galera, não tem como você acabar uma peça de gesso, esperar secar e você colocar a plantinha, porque o gesso vai umedecer. E com o tempo, não é muito tempo não, coisa de semana aí, ele começa a dissolver, começa a triturar, começa a apodrecer. Entendeu? O gesso não é para ser água. Para você colocar água nele, ele tem que estar muito bem impermeabilizado, galera. Então nós vamos fazer as pecinhas, as três pecinhas, e nós vamos ir falando aos pouquinhos, batendo muito nessa tecla do gesso, beleza? Então vamos preencher elas moldando para vocês verem como que eu faço, que muita gente me cobra aqui, fala que eu não faço o vídeo inteiro. Então nós vamos fazer esse aqui inteiro, beleza? Bom, galerinha, a medida que eu uso como base para medir a minha massa, seja ela do cimento, seja ela do gesso, é a colher de sopa. Beleza, galerinha? É a minha medida padrão, vocês podem verificar em todos os vídeos, é a colher. Então, quando eu falo de 3x1, 4x2, a medida base está sendo a colher. Aí o pessoal me pergunta, mas qual que é a medida que você usou para fazer esse trabalho? Galerinha, eu não tenho uma medida base, porque eu vou descobrindo uma medida de acordo com o tamanho do vaso que eu estou fazendo. Por exemplo, esse aqui, ele ficou com 10 de altura. Eu nunca fiz um vasinho com 10 de altura aqui. Então nós vamos descobrir. E para mim descobrir, eu parto de um princípio. Por exemplo aqui, eu vou começar com 6 colheres de gesso. Porque a minha medida está sendo baseado em apenas um lado. Porque eu vou fazer ele moldando. Beleza? Então eu vou colocar 10 colheres de gesso. Ou 6 de gesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o gesso tem o tempo de fervimento rápido, se a massa for a medida correta, beleza. Mas se for muita, automaticamente o pouquinho que sobrar eu vou perder. Então por isso que tu tem que partir de um princípio, beleza? Quantidade de água que você coloca, eu também não tenho quantidade de água. Eu vou fazer na massa até ela atingir um ponto que eu acho que tá bom. Então é um ponto sempre meio grossinho, nunca ralo demais, beleza? Então eu vou aqui, ó, um pouquinho de água, vamos mexer bem. Eu preciso estar com ela meio grossinha, mas de uma forma que eu consigo estar moldando o meu vaso. Não brinque muito com o gesso, que existe o gesso lento, existe o gesso rápido, certo? Existem aí diversas formas do gesso. E você, galera, trabalha com o que você melhor se adaptar. Eu trabalho com o gesso rápido, então se eu vacilar, eu perco. Beleza? Agora eu vou jogar ele aqui, ó. E vou moldar ele aqui, ó. Vocês já podem ver que 6 foi pouquinho, tá vendo? Ele tem que nivelar aqui, ó. Então, se 6 foi pouquinho, eu vou fazer por 10. Agora, eu faço mais 2 ou 3 para completar essa aqui que ficou pouca. E as outras eu vou traçar com 10. Beleza? Seguro ele aqui, ó, até o ponto dele endurecer. Se fizer umas bolinhas, você dá uma estouradinha. O gesso, ele entra no processo de fervimento rapidinho, beleza? Então vamos segurar aqui só para ele endurecer. Vocês já estão vendo, ó. Segura aqui ele nivelando aqui e espera ele endurecer. Bom, galerinha, esqueci de falar para vocês. O gesso que eu uso aqui no meus trabalhos é o gesso da construção, gesso de construção, saco de 40 quilos, beleza? Aqui eu pago ele R$23, 22, R$23, beleza? Agora nós vamos para a moldagem da segunda etapa, beleza?
Aqui eu adicionei 10 colheres de gesso, porque aquelas 6 que eu fiz, ela foi pouca. Beleza? Então vamos mexer bem ele aqui. E aí a gente faz o mesmo processo. Beleza, pessoal? Pega o seu moldezinho. Vamos despejar o nosso gesso dentro. E agora nós vamos vir aqui para moldar o segundo, beleza? Ó, 10. Agora ele já, ó, agora eu já achei que ele ficou meio envesado. Então vamos tirando um pouquinho e nivelando. Ó, aqui tá bom. Então ele com 8, galera. Ao invés de você fazer a medida com 10, você faz com 8. 8 agora eu acho que casou a medida. Dá umas batidinhas para ele subir o arzinho. Quem quiser, tiver uma base plana aí, para não ficar segurando, galera, coloca ele na sua basezinha plana. Ó. Beleza? E aí deixa ele atingir o tempozinho de secagem dele. Aqui geralmente, entre um pessoal me pergunta, quanto tempo que você faz de um lado para o outro. Geralmente, dependendo do tipo do gesso que você usar, entre 10 e 15 minutinhos você já dá para fazer. Mas na real, você sempre molda do outro lado quando você sentir que o gesso já puxou o suficiente para você deixar o seu vasinho de pé. Se você deixou ele de pé e ele não desmontou, então já tá bom para você moldar o outro lado. Mas sempre espera um tempinho legal aí, sem pressa, para ele poder puxar bem. Beleza, galerinha? E aí, galerinha? Então vamos pro último lado agora, né? É o último lado e depois tem o fundo. Ó. Beleza? Esse aqui foi a primeira que nós fizemos, que ficou um pouquinho menos, mas eu não vou mexer com ela não. Vou deixar ela assim mesmo, beleza? Esse aqui é só pra gente fazer o nosso teste, né? Então aqui, galerinha, já tem, ó, 8 de gesso, certo? Agora eu vou preparar essa massinha e a gente volta pra moldar ali. Bom, feita a massinha, ó, a nata, mexe bem para tirar os calombos. Agora nós vamos jogar dentro da nossa peça. E aí a gente acaba de moldar, né, galera? Ó. Nivela ele até ele centralizar aqui, ó. E aí você segura, como eu falei, ó, tá vendo? Você pode segurar ele aqui, ou como eu já falei no início, se você tiver uma base, você mantém ele na base. E esperamos puxar, beleza? Bom, galerinha, fechado aqui, certo? Agora a gente vai fazer o fundo para finalizar. Como a gente já fechou aqui os 4 lados, esses 4 lados foi feita amassada de 8 de gesso. Então o fundo praticamente ele diminui, porque ele já tem aqui 1,5 cm de cada lado.
Então o fundo eu vou fazer uma amassadinha de 6. E aí eu jogo lá e vou nivelar ele, mantendo ele retinho assim. Mas quem quiser fazer uma de 8, pode fazer. Vai manter o fundo um pouco mais grosso. Mas aí é critério. Esses vasinhos, eu não vou furar ele agora, porque é gesso, gesso mesmo sei que é fácil de furar. Mas eu não vou furar ele para a gente poder ainda concluir alguns pensamentos em relação ao nosso vasinho aqui, que são as dúvidas das pessoas. Então eu vou manter ele sem um furo, beleza? Aqui, ó, eu coloquei 6 de gesso pra gente fechar o fundo. Então vamos preparar a nossa massinha. Ó, massinha aqui, mexe bem, galera, para tirar todo o calombozinho do gesso. Só que cuidado, né? Porque a gente sabe que o gesso tem um fervimento rápido. Então você pode até perder sua massa, falou? Então, ó, viu que tá num ponto aí sem bolinha? Vamos jogar tudo dentro do nosso vasinho. Certo? Agora a gente dá uma... Pronto. Não sei se eu não posso envergar ele para não correr a massinha ficar do lado. Então a gente vai segurar, galerinha, ó, até ele endurecer. Beleza? E a gente volta para desenformar. Galerinha, com o gesso você pode desenformar depois de 4 horas, ele já está excelente para você desenformar. Mas eu aconselho sempre desenformar depois de 6, 7 horas, quando ele estiver realmente já duro. Não seco, duro. Ou até de um dia para o outro. Beleza? E aí, galerinha? Bom, aqui é o nosso outro quadrado, né? O processo que nós fizemos aqui, galerinha, foi o mesmo que nós acabamos de mostrar, o passo a passo dele todo branco, certo? Já revesti todas as 4 paredes e agora nós vamos fazer o fundo, beleza? Como eu falei para vocês, as 4 paredes lateral eu fiz com 8 de gesso, beleza? E o fundo lá, como ele diminui o espaço por causa das laterais, eu vou fazer só com 6, beleza? Nesse aqui, galera, a gente está fazendo uma tonalidade meia rosada. Então, tem aqui, ó, 6 de cimento, 6 de gesso, e nós vamos utilizar o corante vermelho. Então, nós vamos fazer a massa, a natinha, e depois vamos jogar 4 a 5 gotinhas aí do corante vermelho. Então, é a critério de cada um a quantidade de corante que joga, beleza? Ó, jogando aqui a natinha, mexer até tirar todos os calombinhos, beleza, galera? Vamos com o nosso corante. 1, 2, 3, 4. Estou jogando 4, porque joguei 4 em cada etapa. Vamos mexer ele até ele dissolver os calombinhos. Beleza? Agora nós vamos pegar e jogar dentro aqui do nosso trabalho. E aí é só manter ele, dar umas batidinhas, pode dar para subir todo o ar. Se criar algumas bolinhas lá no fundo não tem problema, mas se você assoprar, ela estoura toda a bolinha. Então vamos segurar aqui, ó, pra gente manter essa base aqui, beleza? Bom, galerinha, ó, finalizado também, beleza? Como eu falei no outro branco, não iremos fazer o furo, desenformar ele depois de 4 horas para poder ele já estar bem firme e não quebrar o seu trabalho, apesar que esse desenforme aqui
É bem simples, mas depois de 4 horas ou até de um dia para o outro. Aí depende de cada um, beleza? E aí, galerinha, pra gente finalizar o nosso terceiro e último vaso, nós estamos fazendo ele no corante amarelo, beleza? Ó, parede toda já revestida, então vamos fazer o mesmo processo com o fundo. Já expliquei que a parede foi feita com 8 colheres de gesso e o fundo nós estamos fazendo com 6. Agora vamos fazer a nossa massa e aqui eu vou entrar com o corante amarelo ocre, beleza? Aí, ó, massinha preparando aqui. Mexer bem para tirar todo o calombinho. Entrar com 4 gotinhas do amarelo ocre. E vamos mexer ele até ele atingir aí a mistura completa, uniforme, né? E sumir os calombinhos. Mistura pronta, galerinha. Jogamos ele no nosso trabalho. E agora é só nivelar. Pode manter ele numa base paralela, certinha, ou pode segurar um pouquinho, beleza? Vamos segurar aqui para não ficar grande. Bom, galerinha, e assim a gente finaliza a primeira etapa. Lembrando, desenformar depois de 4 horas ou de um dia para o outro, apesar de esse molde aqui ser fácil de desenformar. Beleza, galerinha? Furo eu só vou fazer depois com um parafuso, alguma coisa, porque gesso é fácil de fazer o furo. Ainda quero bater uma em cima dessa tecla dele aqui antes de fazer o furo. Beleza, galerinha? E aí, galerinha, primeira etapa concluída. Amarelo ocre, branco e o rosa. Agora eu vou esperar aqui 4 horinhas o tempo de desenformar e a gente já mostra ele desenformado lá no início do vídeo, beleza? Fiquem com Deus, beijo no coração, galerinha. Bom final de semana pra nós!